Revendo 2025. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta poderosa com a qual você poderá adestrar sua mente para colocar em prática tudo o que nós temos falado até aqui e vamos falar até o final desse propósito. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Conformar é assumir a forma de outra coisa. O mundo quer te conformar de fora para dentro. Mudar a essência, uma metamorfose, acontece de dentro para fora. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai ser moldado pelo mundo, seguir o padrão do mundo, ou você vai ser transformado por Deus. É preciso abrir mão de uma coisa para viver a outra. Por isso nós precisamos aprender a destruir as fortalezas mentais. O que são fortalezas? O que são essas crenças mentais que nós precisamos destruir? São pensamentos que não estão condizentes com o que Deus acha a seu respeito. São pensamentos, raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Uma fortaleza mental nos faz pensar a respeito de nós mesmos, aceitando como imutáveis situações muito difíceis. Palavras como eu nasci assim, eu sempre agi assim, eu vim de uma família pobre, nunca vou superar isso. Você não conhece o meu passado, você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim. E o maior problema de uma fortaleza mental é que ela acaba se tornando um ídolo, porque ela se torna maior do que o que Deus acha. Ou seja, você acredita na fortaleza, mas duvida do que Deus diz. Deus quer te conduzir em triunfo, mas você está acostumado a ser pego em derrota. Exemplos de fortalezas: vícios, raiva crônica, inveja, perfeccionismo, medo paralisante, vitimização. E aí, nós aceitamos essas identidades falsas como verdadeiras e ignoramos o que Deus acha a nosso respeito, como nós já temos falado durante todo esse tempo que temos meditado sobre Rever 2025. Vamos pensar em alguém que se isola para não ser contrariado, se isola para não ter que enfrentar os problemas. A confiança dela não está em Deus, está no isolamento. Ela acredita que o isolamento pode proteger mais a vida dela do que o próprio Deus. E como as fortalezas nascem? Elas nascem em primeira mão pelo que ouvimos, pelo que vemos. Na verdade, o ambiente começa a nos dar fortalezas mentais. E aí os traumas, as feridas, vão alimentando esse processo de pensamento doentio. E muitas vezes pessoas são usadas para nos jogar ainda mais profundamente nesse lugar terrível, com palavras negativas, com frases que denigrem quem nós somos. Como seria o ciclo da construção de uma fortaleza? Primeiro acontece o fato, uma situação desafiadora acontece. Você então cede e acha que não consegue resistir, então desiste. E então surge um pensamento: eu sou fraco, eu nunca consigo. Chega disso. Vamos criar uma ferramenta que nos ajudará a mudar toda essa mentalidade que nos aprisiona. A primeira coisa que vamos fazer é assumir a responsabilidade. Você e eu precisamos fechar as portas para o inimigo. Vamos parar de culpar pessoas ou circunstâncias. A responsabilidade é o primeiro ato de guerra contra a passividade. A segunda coisa: leve todo pensamento cativo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5. Não deixe pensamentos, histórias que você cria na sua mente conduzir como você se sente em relação a situações, a pessoas, a informações que chegam até você. Quando você perceber que a sua mente está tramando, está criando uma história, pare ela
dê um stop nela. Capture aquele pensamento e aprenda a interrogar aquele pensamento, conforme o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. Crie, então, uma mentalidade estratégica. Primeira coisa, não foque no que deu errado anteriormente. O fracasso de ontem não determina o que você vai viver hoje. Vou te contar algo. Nem todas as batalhas são vencidas em um único embate. Às vezes, nós perdemos, às vezes nós ganhamos. Mas a vitória está no processo final de muitas batalhas. Por isso, não deixe que o fracasso de ontem te desanime para o dia de hoje. Entenda que você está num processo e a sua vitória ela está sendo construída dia após dia. Por isso, nós precisamos acreditar, trazer à memória sempre, em toda e qualquer circunstância, que aquele que começou, Deus, o nosso comandante, a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu e você podemos confiar em Deus. Ele é totalmente confiável. Como funciona isso na prática? É um ciclo que nós precisamos aprender a fazer rodar. A primeira coisa é quando o gatilho aparece, o ataque, o evento, a informação chega até você e então você começa a borbulhar sentimentos e pensamentos dentro da sua alminha. E então vem um pensamento mentiroso, um pensamento ou um sentimento que vai tentar te aprisionar em derrotas passadas. Mas você precisa então tomar a palavra de Deus como um escudo de defesa. Você precisa confessar a palavra, confessar o que Deus diz a seu respeito. Por exemplo, quando você recebe um ataque onde você percebe que as pessoas não estão interessadas em você, você percebe que você não é amado, você percebe que as pessoas não gostam de você, você precisa pegar o escudo e levantar o escudo e falar: Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado. Sabe de uma coisa? Não existe maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Deus já te ama profundamente. Quem tinha que te amar já te amou. E aí isso vai nutrindo o seu coração de uma certeza de que você é amado e vai contradizer aquela mentira de que as pessoas estão contra você. E na maioria das vezes você vai perceber que era só uma história da sua cabeça. Mas mesmo que não seja, Deus é suficiente para suprir as suas necessidades, sejam elas na sua alma, na sua carne, mas principalmente no seu espírito. E como fruto desse ciclo, você tem a vitória, que é comandada por um domínio próprio, onde você determina quais são as atitudes e não os seus sentimentos que vão determinar como você vai se sentir e como você vai agir com as pessoas ou com aquela situação. Vamos fazer um brief da nossa missão? Identifique primeiro os seus alvos. Vamos então fazer algumas perguntas para o reconhecimento. Vamos lá? Durante a sua vida, quais mentiras ou meias verdades sabotaram conscientemente seu comportamento e suas emoções? Exemplo: eu preciso agradar a todos para ser amado. Não sou bom o suficiente. 2. Qual área da sua vida parece completamente imutável ou sem solução? Provavelmente existe uma fortaleza guardando esse território. A segunda coisa, então, é declarar guerra. Vamos lá? Identifique a mentira. Escreva a mentira central de sua fortaleza e o efeito dela na sua vida. Ache a verdade. Pesquise e encontre versículos bíblicos que contradizem diretamente essa mentira. Esta é a sua munição. 3. Escreva a declaração. Crie uma oração pessoal e poderosa em primeira pessoa que renuncia à mentira e declara a verdade bíblica sobre sua vida e identidade. E a partir daí, então, você assume um compromisso de durante 21 dias
você repetir essa oração, não como uma forma de mantra, nem como palavras positivas, mas para que você comece a entender o que Deus acha a respeito daquela área que você está frágil. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus é poderosa para fazer coisas incríveis, mas nós precisamos deixar que ela permaneça em nós. E quando você usa esse processo de repetir a palavra de Deus durante 21 dias, o seu espírito vai controlando a sua alma e tocando no seu corpo, e o Espírito Santo de Deus tem poder para mudar as circunstâncias externas. Mas a primeira coisa que ele vai mudar são as circunstâncias internas. Ele vai destruir fortalezas, mentiras que o diabo, que as situações, que pessoas ruins fizeram com que você acreditasse que era a única verdade. 21 dias de declaração contínua. Plano de ação. 1. Use a ferramenta do slide anterior para escrever a oração. Declaração de guerra baseada na palavra. 2. Declare essa verdade em voz alta, com convicção, todos os dias por no mínimo 21 dias. Inteligência de campo, o terreno neural. A mente aprende e muda por repetição. Ao declarar a verdade conscientemente, você está substituindo a velha trilha neural da mentira por uma nova superestrada da verdade de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Coloque em prática isso que temos falado. Escreva, gaste um tempo, pesquise textos bíblicos. Talvez isso vai levar algum tempinho para você começar a montar esse processo, mas isso vai mudar todo o resto da sua vida. E quanto mais você fizer, mais forte você será e a sua mente será treinada, doutrinada a pensar certo. E quando você pensar certo, você vai agir certo. E Deus vai poder fazer uma coisa incrível na sua vida. Ele vai poder te usar como um atalaia, como uma voz em meio a uma geração. Por isso, não ceda às mentiras plantadas pelo passado, pelo diabo, por você mesmo, que te afastem das verdades acerca de você, que o Senhor deixou escrito na palavra de Deus. Vamos fazer esse trabalho. E eu sei que 2026 será totalmente diferente, porque nós estaremos com a nossa mente transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.